Durante os anos 50 e 60 nos Estados Unidos, a ameaça de um ataque nuclear era comum. Nas escolas eram exibidos vídeos como esse. That signal means to stop whatever you are doing and get to the nearest safe place fast. Always remember, the flash of an atomic bomb can come at any time, no matter where you may be. Eles tinham o intuito de ensinar o que fazer durante um ataque nuclear. E o mais assustador é que isso fazia parte de uma rotina. Ter que viver como se nada estivesse acontecendo, enquanto o fim do mundo podia acontecer a qualquer momento, é absurdo. Mas tudo depende de como você escolhe olhar pra isso. Dá pra encarar como o prenúncio do fim da humanidade, ou dá pra olhar de novo e ver que, de tão absurdo, pode ser engraçado. Here they are on their way to school on a beautiful spring day. But no matter where they go or what they do, they always try to remember what to do if the atom bomb explodes right then. It's a bomb, duck and cover. Here's Tony going to his Cub Scout meeting. Tony knows the bomb can explode any time of the year, day or night. He is ready for it. Duck and cover. Atta boy, Tony. That flash means act fast. As pessoas levam absurdos a sério demais. Kubrick entendeu isso melhor do que ninguém. Quando começou a trabalhar em Doutor Fantástico, sua intenção era fazer um filme sério, um drama tenso sobre o impasse nuclear da Guerra Fria. Mas quanto mais ele mergulhava no material original, o romance Red Alert, mais claro ficava o verdadeiro absurdo por trás de uma lógica de destruição mútua. Mas antes de uma análise mais profunda, vale entender como funciona a narrativa de Doutor Fantástico, especialmente se você nunca viu o filme, ou não lembra de tudo. Começamos com o general Jack the Ripper, um militar paranoico, comandante de uma base aérea americana, que decide iniciar, por conta própria, um ataque nuclear contra a União Soviética. Sem autorização do presidente, ele ativa o Plano R, um protocolo criado para permitir retaliações rápidas caso a liderança dos Estados Unidos fosse eliminada. Ripper tem parte de sua motivação vinda de uma teoria absurda. Acredita que os comunistas estão envenenando os americanos ao adicionar flúor na água. Preso com ele na base está o Capitão Mandrake, um oficial britânico que tenta convencê-lo a cancelar o ataque. E depois de falhar, ele tenta descobrir o código para abortar o ataque. A tensão cresce quando Mandrake percebe que está trancado com um homem obcecado por teorias conspiratórias, armado e disposto a ir até o fim para proteger a pureza dos fluidos corporais americanos. Enquanto isso, acompanhamos um bombardeiro B-52 em voo, liderado pelo Major Kong, um texano caricato que segue a missão sem saber que tudo aquilo é um engano. E no centro da política, temos a icônica sala de guerra, onde o presidente, generais, um embaixador soviético e o excêntrico Dr. Strangelove tentam impedir o fim da humanidade, mas nem tanto assim. Fato é, cada um dos espaços do filme progride de forma linear, e o Kubrick sabe intercalar muito bem entre cada uma de suas narrativas. A base de Reaper, o avião e a sala de guerra, ambas têm suas tensões próprias, que no final contribuem para um todo. Agora que temos um pouco mais de contexto, podemos falar sobre Tony McCline. Em 1965, 2 anos após o lançamento do filme, chamou bastante atenção por fugir do debate comum da época. Enquanto muitos discutiam a intenção da obra e seu impacto imediato, McCline apresentou uma leitura diferente. Para ele, Doutor Fantástico era uma alegoria ao sexo, do prelúdio ao orgasmo final. Tudo começa com a cena inicial, que mostra um abastecimento aéreo, ao som de Try a Little Tenderness, uma música sobre carinho, compreensão e apoio às mulheres para uma melhor conexão íntima. Kubrick filmou a cena com claro intuito de favorecer o simbolismo fálico, presente na estranhação dos aviões. Os personagens também entram nessa lógica, especialmente por seus nomes. Jack the Ripper, por exemplo, remete a Jack o Estripador, ambos maníacos, mas cada um do seu jeitinho. Ripper é acompanhado por 2 objetos fálicos, seu charuto e sua pistola. Ele detém o poder sobre o código do bombardeiro B-52. E, após algumas falas com forte subtexto sexual e uma confissão sobre ter perdido a sua essência vital, ele simplesmente se mata quando se vê derrotado. Mandrake então tenta comunicar código ao presidente, mas é impedido pelo coronel Bat-Guano. Os nomes aqui continuam simbólicos. Guano é esterco de morcego. Mandrake remete a mandrágora, uma raiz de forma fálica, ou humanoide. Depois de muita insistência, o coronel Esterco ajuda Mandrake a ligar para o presidente Merkin Muffley. Merkin seria algo como uma
peruca pubiana feminina. Ao lado dele está Buck Turgidson. Buck seria macho. Turgidson pode ser entendido como inchado, e ficaria algo como macho inchado. Na cena em que conhecemos Buck, ele está correndo da cama de sua amante para ir à sala de guerra, torcer pelo sucesso da missão. Depois de um não muito longo desenrolar na história, o bombardeiro é danificado, mas mesmo assim segue a sua missão. O Major Kong, em um ato de heroísmo, cavalga a bomba até o fim, num literal clímax. Enquanto isso, na sala de guerra, Strangelove propõe um novo futuro subterrâneo, com 10 mulheres para cada homem. O sacrifício da monogamia seria necessário. Durante o monólogo, ele se levanta da cadeira de rodas e grita: Sir, I have a plan. Monsieur has been lost! Em seguida, a tela se transforma num espetáculo de explosões nucleares. Satisfação através de destruição. Toda essa obsessão por prazer e poder parece surreal, e até piada, caso você não conheça a história. História essa que Kubrick percebeu que não dava para contar de uma forma comum, porque a seriedade que o assunto recebia normalmente, nesse caso, não faria jus à insanidade da situação. O Doutor Fantástico nasceu quando ele entendeu que a única forma de representar a lógica irracional seria buscando o riso nervoso, desconfortável, que surge quando a loucura se justifica na extrema racionalidade. Riso esse que só pode ser capturado quando está pautado na realidade. Realidade essa que pode ser vista e melhor compreendida caso voltemos os olhos ao nosso próprio país. Se olharmos para o cenário político do Brasil na época em que o filme era lançado, percebemos que o discurso satirizado em Doutor Fantástico diz muito mais sobre seu tempo do que parece à primeira vista. A paranoia implantada de um inimigo invisível, tema recorrente nas falas dos militares do filme, nos remete diretamente ao discurso que sustentou o golpe militar de 1964 no Brasil. O inimigo invisível era uma maneira de autorizar a repressão popular, o autoritarismo e justificar a tortura. Discurso que se espalhou por praticamente toda a América Latina no século XX. Governos caíram e ditaduras se instalaram com apoio e financiamento dos Estados Unidos. E talvez seja justamente por isso que Doutor Fantástico continue tão atual. À primeira vista parece um filme sobre militares desastrados, planos mal feitos, bombas que não deveriam ser lançadas e personagens com ideias absurdas. Mas ao retratar tudo isso, Kubrick conseguiu expor todo o fascismo de seu tempo em uma única sátira, um tipo de crítica que não se expressa de forma comum. Ela se vale da ironia e do sarcasmo para expor contradições, ridicularizar costumes e, com isso, colocar em dúvida o que normalmente é aceito como verdade. Sátira é sobre não ter medo de expor as pessoas mais poderosas de seu tempo, zombar de sua falsa moral, de seus costumes, de suas ideias. Tudo isso faz parte do jogo narrativo. No caso de Doutor Fantástico, o maior alvo é o poder, e como os detentores desse poder não estão preparados para lidar com a situação. Kubrick zomba principalmente de seus egos inflados, de sua baixa confiança e inteligência. A sátira revela absurdos sem precisar explicar demais. A ironia aproxima esse tipo de crítica do humor, o que não é uma regra, mas é justamente o que Kubrick escolhe aqui. Ele enche a obra de trocadilhos, imagens, piadas. Um grande exemplo está nos cartazes que podem ser vistos nas paredes das bases militares, com frases como "paz é nossa profissão". A intenção aqui é evidente: questionar até onde a luta pela paz é só mais um pretexto para justificar a violência. Porque quando o discurso de autoridade se vê ameaçado, a primeira reação é sempre a violência. Capturando essa subjetividade, Kubrick consegue expor de forma sutil a ironia que cada cena exige. Isso é feito o tempo todo. Nada é neutro. Tudo é intencional. Usando a linguagem única do cinema, ele manipula a narrativa para que a gente sinta exatamente o que ele quer. Na sala de guerra, por exemplo, um local onde, ironicamente, não se pode brigar, a câmera é fluida, rápida, com cortes secos, mantendo o dinamismo que uma discussão caótica sobre o fim do mundo exige. Já na base de Reaper, a câmera é mais estática. Ele é filmado sempre de baixo, em posições que o colocam como uma figura imponente. Quando ele conversa com Mandrake sobre suas paranoias, o enquadramento se fecha nos dois, como se estivéssemos ouvindo um segredo. Só temos mais dimensão do espaço quando o Reaper decide ir de F. Aí a câmera ganha mobilidade, assim como o Mandrake, que finalmente se liberta da autoridade. No avião, os planos são fechados, opressivos, quase claustrofóbicos. A tensão é palpável, junto com a incerteza do que está acontecendo. Cada ambiente tem sua própria gramática e, como eu já disse anteriormente, todas servem ao mesmo propósito. Até a música cumpre esse papel e contribui para um tom sarcástico do filme. We Will Meet Again, música que encerra o longa, é comumente associada à esperança de que os soldados enviados para a guerra irão voltar. Kubrick encerra de forma direta, deixando subentendido que essa guerra não tem volta, não tem para onde voltar. Não só a música é usada para compor o tom do filme, como eu disse,
tudo é intencional. O uso do preto e branco, por exemplo, é intencional, já que a tecnologia para filmar colorido existe há pelo menos 50 anos. Mas o Kubrick queria se aproximar do tom sério, um tom quase documental, um tom de materiais que o próprio governo iria emitir, assim como Duck and Cover. A ideia era simular uma comunicação oficial do governo, mas, como já vimos, o tom dos documentários da época é absurdo, e todo esse preciosismo do Kubrick pode ser visto também no cenário, já que a mesa da sala de guerra era, na verdade, uma enorme mesa de pôquer. O cuidado aos detalhes era tamanho que o material usado era um feltro verde, apenas para fazer a alusão de que os poderosos apostam e blefam com o destino do mundo, assim como fariam em um jogo de pôquer. Algo que essa mesa também nos remete é a Távola Redonda do Rei Arthur, uma mesa onde somente os mais capacitados se sentariam junto ao rei para decidir o destino do reino. Basicamente, a Távola Redonda do Rei Arthur era um lugar onde somente os mais poderosos iriam se reunir, e não necessariamente os mais capacitados, coisa que, felizmente, não tem base nenhuma na realidade. Felizmente, Dr. Strangelove é só uma ficção. Ainda bem que os homens de hoje não usam de fé para justificar repressão, preconceito ou genocídio. Ainda bem que as guerras acabaram. A ameaça nuclear é coisa do passado. Felizmente, os conselheiros do presidente do país mais poderoso do mundo não flertam com o nazismo, assim como no longa. Temos sorte, afinal não estamos mais nas mãos de homens desequilibrados, impotentes e obcecados por poder. A maldade foi extinta, junto do negacionismo. Os discursos de ódio foram desarmados e lemas do passado como Alemanha acima de tudo, com certeza jamais seriam reciclados por governos recentes.